Anos 2010. Quem aqui não viveu esse ano? Todo mundo. Se tu tá vivo, tu viveu. E eu tô aqui pra te contar, te dar uma notícia. A moda dos anos 2010 tá voltando. Olá, gente. Se você é novo por aqui, eu me chamo Camila Grando, @Camila Grando nas redes sociais. Me siga, por favor. Espero que tu goste desse vídeo. E se tu já me conhece, obrigado por ter voltado. Eu fico muito feliz. Deixa teu like, se inscreve no meu canal e vamos lá. E eu tô fazendo esse vídeo pra te contar um pouco mais sobre como vai funcionar essa moda e da onde veio os anos 2010 está na moda agora. A personificação dos anos 2010 é a Alex, da série Euphoria. Se você não assistiu, assiste, que tem muita referência de anos 2000, 2010 lá, mas essa personagem principalmente, ela usa um dos looks dessa vertente do Twi, que é dos anos 2010. Eu já vou falar sobre isso. Os anos 2000 estavam na moda? Gente, foi ano passado que os anos 2000 estavam na moda. Acontecendo a velocidade das coisas, gente. Os anos 2000 estavam na moda ano passado e agora a gente já tá falando de outra década, dos anos 2010, que estão de volta. E sabe por quê? Principalmente por causa do TikTok. Todas as marcas estão apostando suas campanhas, influenciadora, usando essa mídia, usando a inteligência artificial, o algoritmo espertíssimo do TikTok, para postar suas coleções lá. Antigamente as nossas referências de moda eram o quê? Desfiles, revistas, e agora tá tudo indo para essa rede social. Mas no Instagram, a foto de look, que ficou muito famosa pelas blogueiras, era um look. E agora no TikTok é tipo um pacote de roupas que são jogados e as meninas provam as roupas. Isso é assustador, principalmente para as principais redes de lojas. E eu não vou falar da Shein, é óbvio que eu vou falar da Shein, que eu sou super contra, porque são valores de roupas muito baratos, com qualidades muito inferiores àquelas que a gente almeja. Assim, tem que tomar muito cuidado, por favor, não comprem tanto, pensem muito bem antes de consumir. Com certeza, se tu for apostar numa tendência, você não vai comprar uma marca caríssima, aposta em peças que você vai usar mais vezes, que tenham uma qualidade melhor, onde você saibam também como esse funcionário foi tratado que fez essas peças, porque tendo peças baratas, tudo você precisa questionar. Para onde essas peças todas vão parar daqui a 2, 3 meses, porque são peças praticamente descartáveis, né? Estudei muito para fazer esse vídeo, inclusive várias referências eu peguei lá do TikTok. Vou falar para vocês das 3 vertentes principais que estão sendo faladas para essa moda de 2010. Então esse termo Twi, Alex da Euphoria, é um termo que eu vou traduzindo, eu vou pegar aqui minha cola, de inglês para português, significa delicada, fofa e pitoresca. Essa vertente do Twi, falando sobre a moda, sim, representa muito a Alex da Euphoria, porém, não foi só na moda que ela afetou. Os anos 2010 tiveram essa parte cultural. Música, livro, filmes, então assim, tem até um livro que eu anotei aqui o nome, que é assim, Twi, The Gentle Revolution in Music, Books, Television, Fashion and Film. Tipo, era uma estética da época, uma cultura, e não era só a moda. Outra referência e vertente que vem dos anos 2010 são os hipsters. E os hipsters, pra quem não lembra, era aquela galera que queria ser diferente, então eles usavam uma camiseta branca e uma calça preta, porém tinha um toque diferente, que era uma camisa xadrez, ou um chapéu. Os homens usavam barba e o óculos com aquela armação mais grossa, aquela frame escura. Até tem vários memes na internet que são de óculos dessa frame preta. Enfim, essa era a vertente dos hipsters também, que tem muito a ver com os anos 2010. Outra coisa que se fala muito sobre a volta do 2010 e que é um assunto um pouco delicado, é o Tumblr. O Tumblr foi aquela rede social em que os jovens se expressavam, principalmente sobre todos os conflitos internos, externos, sobre doenças, sobre compulsões alimentares, anorexia, bulimia, sobre gordofobia. Então, o medo e muito sobre suicídio. Até na época, em 2012, o Tumblr acabou proibindo algumas palavras, porque a rede social estava mesmo ficando muito pesada. Então tem essa vertente daquela sad girl, sabe? O TikTok também tá tendo uns vídeos falando do medo da volta do Tumblr e que a gente não é mais aquela menina que aceita falar mal de um corpo gordo, que aceita que tem esse body shaming, essa gordofobia. Isso não existe mais. Então, graças a Deus, se a gente trouxer isso agora, a gente vai trazer de uma forma nova. A referência mais legal e que mais, se tu quiser se inspirar pra pegar essa moda, é a série New Girl. Vocês lembram da Jess? Gente, eu assisti essa série até um pouco tempo atrás no Netflix, e tem no Netflix, então assistam porque é bem legal. Essa moda mais romântica, mais girly, ela usa franjinha, não sei se vocês lembram, e tem um filme também que é da mesma época, que é 500 Dias com Ela,
que também tem a mesma atriz. Eu até pesquisei, gente, quantos anos vocês acham que a atriz tem agora? 42. Ela era uma jovem na época, enfim. Tem também a cantora Taylor Swift, que na época fazia muito sucesso com aqueles looks bem 2010. Tem a fashionista Alexa Chung, que também, eu lembro que eu acompanhava muito ela e eu adoro ela. Os anos 2010 não vieram assim do nada, né, a moda. Ela se inspirou muito nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 60, que foi onde a mulher começou a ter mais liberdade de expressão, que ela pôde se libertar mais na moda. E a mini saia foi um dos pontos fortes da época dos anos 60 e também representa muito nos dias atuais. Tem aquela moda mais espacial dos anos 60 que reflete muito nos anos 2000. Se eu tô te inspirando a se basear mais nos teus looks com os anos 2010, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem vários links com as peças nas lojas no Brasil, nas lojas internacionais, com referências assim das pecinhas. Eu fiz uma curadoria das peças. Também tem playlist de descontos com vários cupons de desconto que eu acho que tu deveria aproveitar. Clicando no meu link me ajuda muito, tá bom? Vamos às referências de looks, meninas, não vamos perder essa oportunidade para entrar nessa moda usando aquilo que a gente tem em casa, com o nosso toquezinho de bom gosto de estilo. Você não é obrigado a usar usando a moda 2010, não é? Mas é bom você saber estar por dentro, né? Vamos dar uma olhada agora nos looks. Como eu já tinha falado e dado vários exemplos para vocês, a gola Peter Pan eu ainda não tinha mostrado. E ela é algo que aparece muito por aqui nos shoppings da Indonésia. E é algo que também dá para comprar separado, ou dá para mandar fazer também. E dá para usar com todos os looks que tu tem em casa, como sobreposição. As flats, gente, sapatilha bailarina, sapato Mary Jane, vocês lembram disso? Enfim, tá super alta e super representa essa tendência. Ai, gente, eu acho ó meia calça estampada, mas enfim, é algo que representa a moda e também com texturas, assim, bem delicadinhas. E a meia branca também é algo que fica bem legal com as sapatilhas para representar o estilo. Falando de acessórios, também as bolsas com texturas são muito interessantes e também com shapes diferenciados, por exemplo, com coração. Até decote de coração nas blusas fica legal. Aqui tem umas referências de desfile, um é Roberto Cavalli, todo estampado, que é uma onda mais hipster. Gente, tudo que for vintage, clássico vintage, vai estar na moda, vai voltar, principalmente com textura, sobreposição. E eu quero muito saber de vocês qual que foi o look favorito, se vocês usariam, o que vocês acham, por favor, me contem nos comentários. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, não esquece, se inscreva no meu canal, deixa teu comentário, me conta. E semana que vem vai ter vídeo comprovador, hein? Não perde. Fiquem aqui vendo mais vídeos e eu te vejo no próximo. Um beijo e tchau, tchau.